Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os deputados federais eleitos no ano passado já tomaram posse e os trabalhos do Congresso Nacional já começaram. O deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, é um dos parlamentares que assume o primeiro mandato federal. Ele é formado em Direito e pai de 3 filhos. E é para falar sobre os planos, propostas e projetos do deputado para o mandato que a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliano, pelo convite. Agradeço a todos os funcionários aqui da TV Câmara e a audiência sua aí que está acompanhando agora. Deputado Eduardo, o senhor chega e todo deputado que chega para o mandato tem algumas prioridades já definidas com as quais ele gostaria de trabalhar e que ele gostaria de ver concretizadas ao final. O que o senhor gostaria de destacar antes de mais nada? Bom, Juliano, eu sou advogado e como advogado eu acho que a gente tem que também priorizar algumas pautas técnicas nacionais. Uma delas, por exemplo, é a revisão do Pacto Federativo, principalmente com compromisso com o municipalismo, que são os municípios. A gente vê aí, hoje, a primeira pessoa que ouve a reclamação do munícipe, do cidadão, é o prefeito, é o vereador. Então, a gente precisa deixar com que eles possam gerir melhor o município. A maioria dos municípios hoje estão sem recursos, quebrados, sem mal condições de pagar a folha. Então, a gente precisa hoje rever o Pacto Federativo de forma que a gente tenha um Estado, a federação, com menos concentração de riqueza e os municípios e também os estados com um pouco mais de recursos para poder gerir as suas finanças e poder resolver problemas do dia a dia do cidadão, como o buraco da rua, o esgoto que está ali na porta da casa do cidadão, que ele se depara todos os dias com aquilo. Para isso precisa de uma reforma tributária, então, né, deputado? É a reforma do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é o combinado que tem na nossa Constituição daquilo que deve ser dividido entre federação, estado e municípios. Hoje a federação... Quase tudo vem para o federal, fica com mais de 50%. Certo? Nós temos o Estado, se fala muito hoje no Brasil, da gente ter um Estado menor. Eu acho que o Estado tem que ser menor sim, não mínimo, porque a gente precisa que o Estado seja, de certa forma, ajude a população, mas a gente precisa ter um Estado e principalmente um município com mais recursos. Eu propus, inclusive, a frente parlamentar pela revisão do Pacto Federativo. Então, a gente está já nesse empenho para poder a gente revisar esse tema que é muito importante no Brasil inteiro. Deputado, seguindo em frente, além da questão do municipalismo, o senhor também tem uma questão ligada à infraestrutura, né? Isso exatamente. Também ligada a direito, inclusive, né? Exatamente. Tem outras 2 pautas rapidamente para lhe colocar, que é a revisão da lei de licitações, que eu acho muito importante, porque hoje a gente vê muita obra inacabada, porque não só por uma má gestão do próprio gestor municipal, estadual, federal que está ali fazendo a obra, mas também porque a gente tem uma lei de licitações mal elaborada. Ela é de 93, ela precisa ser modernizada, então nós precisamos rever. Também já propus algumas alterações e vamos propor ainda outras. Uma outra coisa que é muito importante é a gente tentar modificar a questão das BRs. Hoje a gente vê o Estado sem conseguir tapar os buracos das BR do Brasil inteiro. Pois é. Nós temos a BR-116, por exemplo, lá que nasce em Fortaleza e termina em Porto Alegre, que é uma BR mais importante do Brasil, a maior, que está toda esburacada e com congestionamento. A gente precisa tratar da duplicação e a gente pode fazer isso e também da questão do tapa-buraco dessas BRs. A gente pode fazer isso não através do DENIT, que eu acho que já é um órgão muito sobrecarregado e que precisa ser revisto. Seria com concessões, então? A gente, também não é o caminho exatamente privatizar. A gente pode estadualizar e municipalizar alguns trechos dela. E aí dando para o Estado e para o município, que está ali lidando com aquele problema todo dia, a possibilidade de poder fazer essas operações de contenção e de mitigação de problemas. Entendeu? Então, eu acho que isso são 2 caminhos muito importantes. E, só para poder complementar, a infraestrutura, quando você fala em BR, estrada, tudo, você está falando em integração, você está falando em turismo também, que é uma pauta muito importante minha. Eu fui, graças aí ao povo cearense, meus irmãos e irmãs cearenses, eu fui o deputado mais votado do Litoral Leste. E também tive uma votação muito expressiva no Litoral Oeste e em outros municípios do interior que são igualmente turísticos. Então, a gente precisa também preparar a infraestrutura para poder receber o turismo. O turismo hoje é o maior captador de receitas do Brasil, mais rápido, muito maior do que qualquer indústria que a gente possa lá levar, implementar e dar algumas carteiras. A indústria é importante, a gente levar principalmente para o interior, mas o turismo é mais rápido fomentador de receitas dentro de uma localidade.
E o que falta, deputado, principalmente para o Brasil se transformar numa potência turística que a gente gostaria de ver? O Brasil já é um município, o Brasil já é um país turístico. A gente precisa se posicionar melhor. Como é que a gente vai fazer isso? Tendo a infraestrutura boa, capacitação, a gente tendo bons destinos. Não adianta só a gente falar que a praia lá do meu Ceará é uma praia bonita. A gente precisa dar um acesso, a gente precisa ter locais qualificados para que a gente possa trazer o turista hoje da Europa, que tem um potencial de gasto muito maior, o turista dos Estados Unidos, para a nossa praia, para ele não ir para a Tailândia, que é muito mais longe, que hoje está pegando muito mais turista. Então a gente precisa de desenvolvimento. A gente vai ter isso com o quê? Com mais renda, com infraestrutura. Ele precisa saber que tem um posto de saúde que vai atender ele de uma forma boa na localidade que ele está. E isso que a gente vai fazer com a captação de turistas. Obviamente, com outros também atividades de captação desse turismo, como participação de feiras. O Brasil, nos últimos anos, vem decaindo sua participação de feiras de mercado de negócio no mundo inteiro. E a gente precisa incentivar que o Brasil participe cada vez mais e possa captar cada vez mais turistas. E conhecimento de língua estrangeira também, né? Imagino, né? Exatamente. Educação é o princípio básico de tudo. Quando a gente fala capacitação, a gente está falando de conhecimento de língua estrangeira, a gente está falando de ter boas escolas públicas no Brasil inteiro. O Ceará, graças a Deus, tem hoje quase a totalidade das escolas, das 100 melhores escolas públicas do Brasil. E o inglês é o forte lá. Então a gente precisa expandir esse conhecimento de educacional, como é que a gente conseguiu ter uma melhor educação no Brasil para o resto do país, para que a gente possa ter desenvolvimento turístico no Brasil inteiro. Uma lei importante, polêmica, que a gente precisa rever é a questão dos cassinos. Não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra, eu acho que a gente precisa criar um mecanismo, porque não é possível que o Brasil não tenha cassino hoje em alguma localidade do nosso país. A maior parte dos países do mundo tem, inclusive, não é isso? Exatamente. Existem leis em países avançados já, que elas já têm mecanismos de controles eficientes e que a gente precisa rever isso aí para poder trazer, porque o potencial de um cassino turístico e de fomentar uma economia de uma localidade é gigantesco. Então, a gente precisa se aprofundar um pouco melhor nisso e, com certeza, instituir aqui no Brasil algum polo ou polos que, não sei qual é a melhor ainda, a gente precisa debater isso na Câmara, um polo ou polos com cassinos no país. A gente falou agora de capacitação, né, para turismo, mas empregos em geral podem ser vistos com a melhor educação, né? E isso é um problema, o desemprego, inclusive, que afeta a juventude hoje em dia no país, não é isso? Exatamente. A juventude hoje, ela está... primeiro que a gente tem uma juventude se modernizando cada vez mais. Então, a gente precisa dar a oportunidade desse jovem estar inserido no mercado de trabalho, no mercado econômico, não necessariamente ele com a emprego carteira assinada, porque não necessariamente é isso que o jovem quer. A gente tem aí diversos influenciadores digitais hoje, que tem milhares de seguidores, que às vezes com audiência muito maior do que os veículos de comunicação tradicional e que não estão sendo olhados nem sendo devidamente remunerados. A gente precisa alterar essa lei para que a gente deixe na mão do influenciador digital um recurso maior, que ele se oficialize com aquilo, também não receba o recurso de forma não oficial, mas que ao mesmo tempo ele não seja desconsiderado pelos grandes players da comunicação, os grandes anunciantes. Então, eu tenho apresentado projetos nesse sentido, isso é pauta minha de campanha, de transformar aquele influenciador digital como um jovem que vai poder ser uma demanda, poder estar dentro do mercado econômico, não é um mercado de trabalho. O jovem não quer ser regulamentado, nem muitas vezes ele quer até a carteira de trabalho. Essa geração mudou, né? Eu já sou de uma geração anterior, então essa geração mudou, essa geração é muito mais dinâmica. Ele quer ser o próprio empreendedor, ele quer ser o próprio mercado de trabalho, e a gente tem que dar oportunidade a novas profissões surgindo, e a gente precisa deixar esse jovem ser protagonista de si mesmo e assim gerando renda para ele próprio e até para a sua própria família. Deputado Eduardo Bismarck, bem-vindo à Câmara. Obrigado. Obrigado pela sua primeira participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. E quero vir mais vezes. Com certeza. Obrigado, deputado. Obrigado, Juliano. Eu sou Juliano Pires, este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.